Opa, fiel! Primeiramente, quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Novamente trago muitas informações. Vou falar sobre o time sub-20 do Corinthians, que estreou na FIFA Salt Cup, um torneio internacional, e no primeiro jogo meteu 3-0. Vou falar também sobre o Mantuan, que não deve ficar no Corinthians, e os valores da negociação, meus amigos. É realmente assim um valor pífio. Vou trazer os valores para vocês. E também falar sobre o jogo do Corinthians, que é hoje, falar mais sobre as escalações e perspectivas para o jogo. Começando aí a falar sobre o Mantuan. O Mantuan, que ano passado no Corinthians jogou muito, representou muito a camisa do Corinthians. Se colocasse de lateral direito, jogava, de ponta direita, jogava, ponta esquerda, jogava, de centroavante, jogava, qualquer posição, ele estava jogando bem no Corinthians, estava fazendo gols, dando assistências, correndo muito, muita raça. E o torcedor que até pensava que ele poderia voltar, até para trazer mais intensidade para esse time, seria um grande reforço no meio do ano, mas isso não deve acontecer. O Zenit já assinalou aí com direito de compra, e lembrando que o Mantuan foi envolvido na transação com o Yuri Alberto, e o Corinthians, que tinha cerca de 90% do jogador, tem agora apenas 30%. E os valores da negociação, meus amigos, ficou um valor pífio. O Corinthians deve receber apenas 16 milhões de reais pelo Mantuan. Mais uma vez a diretoria mostrando que não sabe fazer negócio, mais uma vez entregando nossas joias da base por valor de banana. Depois daqui um ano, 2 anos, o Mantuan é vendido por 100 milhões, 150 milhões de reais, E o Corinthians fica aí a ver navios endividados. Enfim, essa é a diretoria que temos. Esse é o tal melhor diretor de futebol do Brasil, como disse o Duírio, que é o Alessandro, disse que o Alessandro é o melhor diretor de futebol do Brasil. É esse cara aí, meus amigos, que está fazendo esse tipo de negócio com os jogadores da base do Corinthians. Enfim, é uma pena porque seria um grande reforço para o meio do ano. Venho trazer também informações sobre o Sub-20. O Corinthians, que muita gente diz, tem uma base ruim. Para mim não tem. Para mim o Corinthians tem uma base boa. A questão do Corinthians é que não sabe colocar os caras para jogar, não sabe lançar os meninos. Ou coloca numa bucha de canhão igual tá colocando agora, para os meninos serem um bombeiro, para apagar o fogo, apagar todo esse fogaréu que tá o Corinthians, toda essa bomba que tá o Corinthians. Ou então coloca em jogo que tá com o time totalmente reserva, aí você coloca o menino para jogar com um time desestruturado, desentrosado e ninguém vai render. Então assim, e esse sub-20 do Corinthians foi lá na FIFA Salt Cup, uma Copa Internacional aí de base, e meteu 3-0 no primeiro jogo, Meteu 3-0, os gols foram marcados por Breno Bidon, que é realmente um dos destaques aí, é uma grande joia do Corinthians. O Cresce, que eu nunca ouvi falar, eu acompanho o Sub-20, nunca ouvi falar, mas ele fez gol. E o Pedrinho. O Pedrinho não é o Pedrinho que jogou recentemente no profissional, não é esse Pedrinho, é outro Pedrinho que fez o gol e também é muito bom jogador, tá? Então a base do Corinthians aí dando show fora do país. E lembrando que o Corinthians conta hoje no time, no elenco profissional, com os seguintes jogadores da base. Murilo, Wesley, Pedro, tem o Biro, mas está na seleção, tem o Giovani, mas está na seleção sub-20 também. O que eu acho que foi um erro da diretoria, porque o Corinthians está numa situação absurda, com poucos jogadores, poucas opções, e o Biro e o Giovani talvez sejam os meninos da base mais preparados, Pediu para deixar o Pedro, mas o Pedro é um menino de 16, 17 anos, muito jovem aí, que não tem ainda muita experiência e realmente não jogou bem. Então talvez esses jogadores poderiam estar fazendo diferença no Corinthians hoje. E também tem a possibilidade de chegada do Gabriel Moscardo, que é um volante muito bom volante da base do Corinthians. Já vi jogar, marca bem, joga de cabeça erguida. Me lembra até um estilo de jogo de Fausto Vera, tá? Me lembra mais ou menos o estilo de jogo do Fausto Vera. E é um volante muito técnico também. Eu gosto do Gabriel Moscardo e acho que, sendo lançado da forma correta, ele vai jogar muito no Corinthians ainda, no time profissional. E agora, finalmente falar sobre o jogo de hoje. É hoje, Corinthians e Atlético Mineiro. Deixa aqui nos comentários, corintiano, como que tá a sua perspectiva para hoje. Se você está confiante, ou se você está triste, ou se você está aflito, ansioso, enfim, deixa aqui nos comentários. Porque a minha sensação como corintiano hoje
é de eu não tô com esperança. Aí muita gente vai falar, ah, então você não é corintiano, você não é Corinthians. Gente, a questão não é essa. A gente sabe que existe o espírito corintiano, a gente sabe que o Corinthians tem uma mística muito diferente, porém o que acontece? Os jogadores que estão lá representando esse espírito corintiano, os jogadores que estão lá representando o Corinthians, o clube da raça, não passam confiança, não tem raça, não corre mais que os caras. Então, assim, eu já vi o Corinthians ganhar em 2017 o campeonato, sendo colocado como a quarta força do futebol paulista no início do ano. Porque você olhava para o time no papel, você falava, ah, esse time aqui, Romero, Jô, fora de forma vindo do Japão, Rodriguinho, que ninguém conhecia, não era colocado como grande jogador ainda, Maicon da base, Gabriel que veio de refúgio do Palmeiras, enfim. Ninguém colocava muita fé no Corinthians. Mas os caras compensavam na raça, na correria, na velocidade, na intensidade, na energia. E a gente não vê isso no Corinthians. A gente vê até um time no papel legal, o time do Corinthians. Você vê um ataque com o Yuri Alberto e o Roger Guedes, você fala, não, um grande ataque. Você vê um meio campo que teria o Juliano, que teria um Maicon, teria um Falso Vera, você fala, nossa, é um meio campo de qualidade. Você vê um Fagner, você vê o Murilo, que é o grande zagueiro da base, e o Gil, o Fábio Santos, meu irmão, eu nem falo muito, porque para mim eu acho que já deu a estadia deles. Considero o Fábio Santos ídolo. O Gil pode até ser considerado ídolo também, só que o Fábio Santos, na minha opinião, é mais, enfim. Mas, meu amigo, isso não existe, é futebol, isso daqui não é um campo de amizade, isso daqui é futebol. Se você não tá mais fornecendo bom trabalho pro clube, tchau, obrigado, tchau. E é isso, é assim que tem que ser. E o Corinthians vai pro jogo com Cássio, Fagner, Murilo e Gil. Lateral esquerdo fica sempre aquela dúvida, Murilo não, Bidon, ixi, comecei a viajar, Bidu e Fábio Santos. Só que, por ser um jogo fora de casa importante, a tendência é que jogue o Fábio Santos. Não acho que é o ideal, entraria com o Bidu, mas tende-se a jogar o Fábio Santos aí. Fausto Vera na volância, juntamente com o Rony. E teremos também o Maicon ali um pouquinho mais à frente, mas também é um volante ali que a tendência e a questão é que o Luxemburgo quer mais marcação. Só que assim, o futebol, gente, evoluiu de uma forma que eu não sei mais se você colocar um time defensivo com jogadores defensivos, é ser defensivo. E eu também não sei mais se isso funciona. Porque eu já vi muitas vezes times que jogam com jogadores bem ofensivos ali, que vão mais à frente, e marcar muito. É o caso do Fluminense. Se você vê o time do Fluminense hoje, você vê um time todo ofensivo, mas os caras marcam pra caramba. Às vezes você vê um time igual, talvez o do Palmeiras, que muitas vezes você olha no papel, parece um time defensivo, quando o Veiga estava machucado principalmente, mas é um time que joga pra frente. Então, assim, eu não sei se isso quer dizer muita coisa. Característica de jogador, não sei se vai mudar muita coisa. Mas ele tende aí a entrar com esses três volantes para ter mais marcação. O Alisson deve voltar no time titular. Eu também não estou entendendo muito essa troca de ponta. Não sei para quê. Wesley Alisson. Sendo que o Wesley foi até bem no último jogo. Então a lógica era manter. Não estou dizendo que é o ideal. Para mim, eu prefiro o Alisson realmente. Eu acho que está mais pronto. E centroavante Yuri. Pela esquerda, o Roger Guedes. Deixe aqui nos comentários, né, o que você achou sobre essa escalação, o que você achou sobre os valores da venda do Mantuan e o que você achou sobre o Sub-20 aí ganhando de 3-0 nesse torneio internacional, a FIFA South Cup. Se inscreva no canal se você não é inscrito e vai Corinthians!